Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo. Recentemente, nas redes sociais, Michelle Collin, trouxe uma publicação informando que a candidata, a prefeita do Recife, Marília Arraes, teria levado a Bíblia Sagrada da Câmara Municipal durante o exercício das suas funções como vereadora. Ela informou, a deputada, a Michelle Collin, no caso, ela disse que a Marília Arraes só trouxe a Bíblia de volta porque a parlamentar foi lá e exigiu que ela a trouxesse. E aí a Michelle Collin, ela falou no seu áudio dizendo que a Marília Arraes teria cometido, ela disse que contactou alguns juristas e eles disseram que a Marília Arraes teria cometido um crime de furto, né? Sobre este caso, sobre esta situação, eu quero conversar com você aqui hoje, né? Será que realmente a Marília Arraes, né, que está aí no segundo turno das eleições municipais, concorrendo à Prefeitura do Recife, será que ela cometeu no seu mandato parlamentar, ela cometeu realmente o crime de furto por ter levado a Bíblia, né, ali da Câmara Municipal do Recife? Bom, para tratar sobre isso, eu quero convidar você e levar você aqui ao título 11 do Código Penal Brasileiro, que trata dos crimes contra a administração pública. Exatamente, o Código Penal Brasileiro tem aqui um título para tratar de todos os crimes praticados contra a administração pública, como, por exemplo, crimes praticados por servidores públicos ou funcionários públicos contra a administração em geral, crimes praticados por particulares contra a administração pública, crimes praticados contra a administração da justiça, né? Então, o que acontece? Hoje nós queremos tratar do capítulo 1, né, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Em especial, o artigo 312 e o parágrafo 1º. Por quê? É claro e evidente pelo Código Penal que quando o servidor público está no exercício das suas funções, né, e pratica algum ato de imoralidade dentro do serviço público, geralmente o seu comportamento ele vai recair em um tipo penal. Né? Vai recair em um tipo penal. Por isso que o legislador preocupou-se de criar um título especial para tratar sobre este assunto, tá? Então veja bem, no caso da Marília Arraes, em que segundo a Michelle Collin, ela levou a Bíblia lá, né, da Câmara Municipal, ela cometeu um crime de furto. Na verdade, esse fato praticado, se isso ocorreu, como está dizendo a Michelle Collin, e como está sendo divulgado aí nas redes sociais, na verdade, o comportamento da candidata a prefeita do Recife não recai no artigo 155 do Código Penal, que trata sobre o crime de furto, na sua forma simples e, em seguinte, nas suas formas qualificadas. Na verdade, existe um tipo penal aqui específico para esse tipo de comportamento, tá? Seria aqui o artigo 312 do Código Penal e o seu parágrafo 1º, que trata sobre o crime de peculato furto. Deixe-me tecer comentários a respeito desse tipo penal do 312 e do parágrafo 1º, que é o peculato furto. O 312 trata justamente do crime de peculato, e eu quero ler aqui para você. Veja o que diz o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Eu queria que você fixasse bem esse termo aqui. De que tenha posse em razão do cargo.
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, o crime de peculato é se apropriar ou desviar um bem público, né, de dinheiro, valor, qualquer outro bem público, é isso, valor ou outro bem móvel público ou particular, pode ser público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, aqui nós temos aqui o verbo apropriar e o verbo desviar. Isso aqui no crime de peculato. Deixe-me explicar bem o que é isso. Você é funcionário público. Vamos dar um exemplo aqui. Trabalha na Prefeitura do Recife. Prefeitura do Recife, né? Ali você tem vários cargos. Não só tem um cargo, existem vários cargos. Então, para o desempenho daqueles cargos públicos que ali estão, os servidores recebem algum bem ou algum objeto para o desempenho do seu cargo. Então, tudo que ele tem para o desempenho ou para o cargo, se ele se apropriar, ele comete o crime de peculato. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. O cidadão lá é motorista, é servidor público e é motorista. Então, ele recebe lá um veículo e recebe um celular, né, para se comunicar com a autoridade, o qual ele vai conduzir, com o seu chefe, enfim, da repartição. Então, o veículo e o celular são bens que o servidor tem a posse em razão do cargo, ok? Em razão do cargo. É um bem público que ele tem a posse para o desempenho do seu cargo. Então, se esse motorista ele se apropria deste veículo ou deste celular, ele cometeu um crime de peculato, ok? Agora vamos aqui para o parágrafo 1º. Veja o que diz o parágrafo 1º aqui do artigo 312. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, olha só, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, a diferença do crime de peculato aqui, do caput, para o crime de peculato furto, que está agora aqui no parágrafo 1º, que nós acabamos de ler, é o seguinte, que no crime de peculato, o servidor ele se apossa de um bem, não é isso? Dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que ele tem a posse em razão do cargo, ou seja, para o exercício do seu cargo. Lembre-se aí do exemplo aí do motorista. Ele tem lá o veículo e o celular para o exercício do seu cargo. Já no peculato furto, ele se apropria de algo de que ele não tem a posse em razão do cargo, mas apenas valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Vamos aqui prolongar aqui o exemplo. Vamos aqui aumentar o exemplo. Está lá o motorista, ele tem lá o veículo e tem o celular. Se ele fica com o celular ou com o veículo, de que ele tem a posse em razão do cargo ou para o exercício do seu cargo, ele comete o peculato. Mas vamos supor que durante o sábado ele está de folga, ele resolva ir lá no prédio da prefeitura, não é? Todos os seguranças, geralmente são guardas municipais, o conhecem, não é? O conhecem. O segurança sabe que ele é servidor, sabe que ele é motorista, né? Os seguranças o conhecem muito bem. Então ele chega lá na prefeitura e diz assim: olá, João. João é o guarda municipal. João, eu vou aqui na minha repartição. Vá, tranquilo. Olha só, ele tem a facilidade de entrar num prédio público porque ele é servidor público ali. Ninguém vai desconfiar. Ele chega lá na sua repartição e vai em outra sala do prédio, lá da prefeitura, e se apropria de um notebook e leva. E sai, coloca na bolsa, sai. João, vou lá, um abraço, e vai embora. Inclusive, chega lá tranquilamente, né? Sai, vai embora. O que acontece? Que crime ele cometeu?
Ele se apropria daquele notebook que estava na sala lá do prédio da prefeitura. Ele cometeu peculato? Não, porque o notebook ele não tem a posse em razão do cargo, para o exercício do seu cargo. É um bem pertencente ao órgão público, que está ali em outra repartição, e que ele não tem a posse em razão do cargo. Nesse caso, ele cometeu o crime de peculato furto. O peculato aí vai estar presente na expressão peculato furto, é justamente pela facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, para ser peculato furto, o servidor tem que se valer dessa facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Vamos para um terceiro exemplo, considerando aí o mesmo motorista, né? Sábado, no pleno domingo, João sabe que lá no prédio da repartição tem lá um notebook, em outra sala lá, um notebook muito bom. O que é que ele faz durante a madrugada do sábado? Tudo tranquilo, os guardas municipais lá na parte da frente, ele sabe que tem uma janela na parte de trás do prédio da prefeitura, onde ele pode entrar, subir, escalar e entrar no prédio. Então o que é que ele faz? Ele vai pela madrugada, né? Arromba a janela, abre a janela discretamente, entra lá no prédio e subtrai lá o notebook, né? Leva o notebook e vai embora. O que é que ele cometeu? Ele cometeu peculato furto? Peculato, digo? Não. Ele cometeu o crime de peculato furto? Não. Ele cometeu um crime de furto. Mas como? Ele não teve acesso ao prédio? Bom, apesar dele conhecer o prédio, mas naquele momento ele não se valeu da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Aquele comportamento de João poderia ter sido praticado ali, do motorista, poderia ter sido praticado por qualquer criminoso que quisesse arrombar lá a janela e furtar o aparelho celular. Então, no primeiro exemplo que eu dei, ele tem um veículo e tem um celular para o exercício do seu cargo e ele se apropria ou desvia, ele comete o crime de peculato. No segundo exemplo, que é no parágrafo 1º, se ele não tem a posse do bem em razão do cargo, mas usa dessa facilidade e se apropria de algum bem que não está atrelado ao exercício do seu cargo, né, o bem que ele vai se apropriar, né, usando da facilidade que lhe proporciona a qualidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, o bem que ele vai levar não tem relação com o seu cargo, ele comete o crime de peculato furto. Se ele foi pela madrugada, arrombou a janela e levou um notebook, ele praticou o crime de furto, ok? Onde é que eu estou querendo chegar? No caso da candidata Marília Reis, ela levou um bem da Câmara Municipal, no caso, segundo a Michelle Colli, a Bíblia, e nesse caso, ela não tem, a Bíblia não é um bem que está atrelado ao exercício do seu cargo, não é? Não é um dinheiro, valor ou qualquer outro bem de que tenha posse em razão do cargo. Era um objeto que estava na Câmara do Recife e que a candidata se valeu, né, da facilidade que lhe proporciona a qualidade de servidora, de parlamentar, e subtraiu a Bíblia. Né? E subtraiu a Bíblia, só devolveu porque, segundo a Michelle Colli, tomou conhecimento e exigiu que ela trouxesse a Bíblia de volta para a Câmara Municipal. Nesse caso aí, o crime de peculato, né? O crime de peculato furto, ele tem uma pena de 2, né, a 12 anos. Tem uma pena de 2 a 12 anos. E pelo Código Penal brasileiro, né, pelo prazo de prescrição do crime estabelecido lá no Código Penal brasileiro, nós aprendemos, quem estuda o direito, sabe que todo crime com pena superior a 12 anos, o crime prescreve em 20 anos, né? E no caso aqui, a pena máxima ao crime de peculato é de 12 anos. Então, o crime prescreve aí em mais de 10 anos, em muito mais de 10 anos. Então, se este fato foi noticiado aí pela Michelle Colli de que a candidata Marília Reis furtou a Bíblia de dentro da Câmara Municipal, qual o dever do Ministério Público? O Ministério Público, não é isso?
tem o dever de requerer que se instaure inquérito policial para apurar o fato, porque isso é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, não está sujeito à representação. Além disso, né? Além disso, está presente aí uma imoralidade que é combatida pela Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, né? Que atentam contra os princípios da administração pública. Né? A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, é uma lei de natureza civil e política, né? Com sanções civis e políticas. Cabe aí o Ministério Público, né? Requerer a instauração de inquérito policial para apurar esse crime de peculato furto que ocorreu dentro da Câmara Municipal do Recife. Né? Está aí. Só para concluir, né? E lembrando a todos que os vereadores, segundo o Supremo Tribunal Federal, eles gozam apenas de imunidade material, que é a imunidade absoluta nas suas opiniões, palavras e votos, não é isso? Na circunscrição do município. Eles não gozam de foro privilegiado, exatamente. Podem ser investigados porque não têm imunidade formal, só apenas a imunidade material, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário, que ele é sempre importante. Até o nosso próximo conteúdo.